Bem-vindos à nossa atividade desta noite. Estamos muito felizes por esta apresentação. A Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, capítulo Paraná, tem o prazer de convidá-los para assistir o webinar titulado Recuperação Tributária em Clínicas de Endoscopia, conjuntamente com a Falavinha Next. Eu sou o Guilherme Gomes, presidente da sociedade. Antes de começarmos, gostaria de informá-los que as perguntas podem ser realizadas a qualquer momento via chat, e quem estiver assistindo via YouTube pode também fazer as suas perguntas, que serão transcritas aqui para o Zoom. Esta apresentação está sendo gravada e, posteriormente, ela estará disponível no site da nossa sociedade. E gostaria agora de apresentar os nossos apresentadores para, então, o webinar dessa noite. Lautin Tomasi, advogada e consultora tributarista e pós-graduada em Direito Tributário pela Unific. Gostaria de apresentar também a Marco Lima, contador e consultor tributário, também pós-graduado em Direito Tributário pela Uni Curitiba. Gostaria de, então, convidar os dois, então, para começar a apresentação e as discussões. O Marco conectou agora, né, Marco? Sem áudio. Isso, o Marco está sem áudio. Se quiser compartilhar a sua tela, Marco, para começar, por favor. Oi, boa noite a todos. Tudo bem, doutor Guilherme, doutora Lauren, tudo bem? Vou compartilhar aqui minha tela para a gente poder começar. Pois bem, o intuito da nossa reunião de hoje é falar sobre recuperação tributária especificamente para clínicas de endoscopia, certo? Já fomos apresentados aqui, né? Eu, consultor tributário, a Lauren também como consultor tributária da Falavinha. Falavinha é uma empresa de contabilidade aí, aqui em Curitiba há mais de 44 anos, né? Atuando na área de contabilidade, mais ou menos 5.000 clientes. Na nossa gama de serviços aí, mais de 15 serviços que a gente oferece, e atuamos em praticamente 14 estados aí do Brasil, né? Há 44 anos, o nosso principal foco é a área de contabilidade, né? E dentro dessa área, a gente especializou aí para atender os nossos clientes em diversos outros tipos de serviços. Especificamente, como a gente vai comentar sobre recuperação tributária, esse vai ser o nosso enfoque. Há mais de 15 anos a gente oferece essa assessoria tributária e somos especialistas em recuperação de créditos tributários para clientes de tudo quanto é tipo. Fazemos desde clientes de Simples Nacional a grandes clientes como Lucro Real. E somos especialistas também nessa recuperação aí de clínicas, como a gente vai abordar aqui, como a gente vai abordar hoje. Aqui estão alguns dos serviços que nós fazemos, além da contabilidade, né, que é nosso carro-chefe. Então, nós temos consultoria tanto na área tributária, na área de RH, na área de sistemas TI, atendemos a parte de soluções de TI, como o Cigan, que somos representantes aqui dentro do Paraná. Oferecemos serviços de recrutamento na parte de RH, temos o nosso BPO financeiro, onde diversos clientes que querem fazer essa terceirização do pagamento, do quanto a pagar ou do quanto a receber, nós podemos atender. O tributário, onde está a assessoria tributária e a consultoria, né, dentro do tributário, atendendo de diversas formas a todos os clientes. A parte societária, né, onde estruturamos grupos empresariais, a parte de holding também atendemos nessa área. E um BI, que a gente tem um BI próprio desenvolvido por nós, onde atende a diversos clientes a visualização de números de diversas formas, né? Então, um BI bem interessante também.
Então, essa é uma gama de serviços que a Falavinha oferece aí para diversos clientes, a esses mais de 5 mil clientes, né? Bom, especificamente hoje, vamos tratar em tributação de clínicas de endoscopia, certo? Então, existe na legislação, aqui eu trouxe a base legal para vocês, que é o regulamento do imposto de renda, no seu artigo 15, onde ele trata de forma geral, de forma genérica, a tributação do imposto de renda de todas as empresas, certo? Aí, mais para baixo aqui na base legal, estão soluções de consultas, instruções normativas, onde a Receita Federal ela vai especificando essa parte de prestação de serviços na área médica, até na área de endoscopia, né? Essa última solução de consulta, essa 4008 de 2021, ela é específica na área de endoscopia. Então, aqui ela vai detalhando um pouco mais essa tributação, né, de clínicas de endoscopia, né? Então, trata de forma genérica até de forma mais específica. Essa forma de tributação, essa recuperação que a gente vai tratar hoje, ela é especificamente voltada para empresas do lucro presumido. Então, clínicas que estão no lucro presumido, que faturam, que são obrigadas a estar no lucro presumido ou voluntariamente estão no lucro presumido, né? Ela tem essa possibilidade de fazer essa redução. No regulamento do imposto de renda, está previsto de forma genérica a tributação para prestadores de serviços, a alíquota de 32%. Então, presume-se que prestadores de serviço, em geral, têm 32% de lucro e, nesse 32% de lucro, aplica-se a alíquota de 25% de imposto de renda e 9% de contribuição social. Especificamente, existe uma exceção para serviços hospitalares e também ele vai fazendo uma abertura maior de auxílio diagnóstico, terapia, patologia clínica, mas de forma específica, ele excetua clínicas ou serviços hospitalares, grandes hospitais, né? O que é essa exceção? Ele trata a tributação como não sendo 32%, e sim 8% para o imposto de renda e 12% para a contribuição social. Então, uma redução elevada, né, que faz todo sentido a gente abordar aqui, porque ela tem um impacto muito grande ali na hora do cálculo dos impostos. Tá. Boa noite a todos, meu nome é Lauren, como o Guilherme já me apresentou. Eu vou entrar aqui um pouco na área dos requisitos e pegando o gancho aqui do Marco, desculpa. Então, como o Marco mencionou, em regra geral, prestação de serviços, ela tem a alíquota de 32%, tanto para o IR como para a CSLL. Só que existe uma salvo-regra ou uma exceção à regra dentro da legislação, onde ela traz que a atividade de hospitais, patologias, auxílios diagnósticos, esses 32% ele cairia para 8% de IR, a presunção, e 12% a presunção de CSLL. Um ponto bem importante nessa matéria, que a gente sempre bate na tecla de todas as empresas que a gente entra para fazer essa análise de recuperação tributária, é fazer a distinção da atividade que é realizada de consulta, ou seja, aquele cliente que vai lá apenas fazer uma consulta dentro da clínica, e aquele cliente que vai fazer a consulta e mais os exames laboratoriais e todos os auxílios diagnósticos que a clínica vai fazer para ele. Por que essa distinção de uma coisa para a outra? Porque a atividade de consulta, a consulta sendo prestada ao cliente, ela ainda é tributada na alíquota de 32%, diferentemente das demais atividades que são realizadas dentro dessa clínica, que aí sim teria a aplicação de 8% de IR e 12% de CSLL. Um dos três requisitos aqui, né, para essa empresa diminuir, sair dos 32% de IR
e 32% de CSLL começar a tributar em 8% de IR e 12% de CSLL, ela segue 3 requisitos. Um dos requisitos é essa empresa ser uma empresa de sociedade limitada. Então, a sociedade tem que ser limitada, tem que ter características de sociedade empresária. O segundo requisito é atender às normas da Anvisa, que a maioria das clínicas, elas entram dentro dessas normas da Anvisa, né? E a terceira é prestar os serviços de hospitais, né? Auxílio diagnóstico, terapia, patologia clínica. Por que a gente bate tanto na tecla de patologia, que vocês vão ver mais para frente? Para todas as clínicas adentrarem a essa alíquota de 8%, foi feita uma solução de consulta para a Receita Federal, onde um dos contribuintes foi lá e mencionou: tem uma clínica de endoscopia, faço esse tipo de serviço, qual seria a minha alíquota? A Receita Federal, eu acho que até o Marco colocou aí a solução de consulta de DIT, né? 4.004 de 2021, lá no item 6 dessa solução de consulta. É 4.008, né? Oi? A solução de consulta 4.008 de 2021, né? Isso, de DIT, isso mesmo. Ela fez uma observação. Como a atividade de endoscopia ela está elencada no item de patologia, e a lei 9.249 de 95, lá no artigo 15, parágrafo 1º, inciso 3º, ela cita patologia, essa atividade ela cai de 32% de IR e passa a ser tributada em 8%. Só para entenderem mais ou menos o que acontece dentro da solução de consulta. Então, batendo mais uma vez na tecla, 3 são os requisitos para a gente diminuir essa alíquota de IR, de CSLL, de 32 para 8 e 12. Ter sociedade empresária, atender os requisitos da Anvisa e prestar os serviços de hospitais, auxílio diagnóstico, terapia, patologia e citopatologia, como a legislação traz. Essa solução de consulta de DIT ainda, ela cita alguns itens de como um hospital será, qual é a definição dos serviços hospitalares. Não sei se o Marco pode descer, é isso? A definição está dentro dessa lei, dessa IN 1234 de 2012. Claro que vocês, melhor do que nós, entendem essa definição de serviços hospitalares e não hospitalares, só que a Receita Federal, ela se manifestou dentro desse artigo 3º da IN 1234, esclarecendo o que são serviços hospitalares para a legislação federal. Que nada mais é que são considerados serviços hospitalares aqueles que se vinculam às atividades envolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde. Dentro dessa DIT que a gente menciona aqui, que é específica para endoscopia, também é citado essa IE. Não sei, Marcos, se você quer explanar mais alguma coisa aqui dentro. Assim, mais para resumir assim, tudo que a gente falou, né, de forma geral, as clínicas que prestam não fazem simplesmente as consultas, né, simplesmente aquelas clínicas que têm uma secretária e um médico que fazem atendimento de consulta e encaminham para um outro estabelecimento fazer exames, fazer os demais procedimentos, né? Essas clínicas que fazem esse tipo, que são menores, elas são tributadas a 32%, né? Porque elas fazem simplesmente as consultas e os demais procedimentos são realizados fora ali do estabelecimento dela. E as clínicas que dentro do seu estabelecimento, elas têm possibilidade de fazer exames, fazer internamentos, fazer todos os demais procedimentos como um grande hospital, né? Ela não precisa ter uma estrutura toda como um hospital, mas ela tem que ter os demais exames, um internamento, uma sala de pronto atendimento, né?
Então, tem os demais serviços, ela tem que oferecer para ser enquadrada como serviços hospitalares e está dentro dessa regra para reduzir a tributação de 8% para imposto de renda e 12% para contribuição social. Então, acho que são essas as grandes diferenças, né? Uma é a clínica que simplesmente faz o atendimento de consultas, né? Então, vamos pensar em uma secretária, o médico ali fazendo esses atendimentos, e a outra uma estrutura maior, mais robusta, que faz os exames, tem todas as máquinas para fazer os atendimentos e presta um serviço muito maior ali dentro do próprio estabelecimento dela. Então, essa sim que tem a possibilidade de redução tributária, tá? Então, são essas as duas grandes divergências aí, diferenças, né? Seguindo aqui, a gente tem aqui, eu preparei um quadro onde exemplifica melhor aqui os cálculos dessa redução tributária. Então, essa primeira coluna ali, a gente tem as clínicas, né? E a segunda enquadrando como hospital, então reduzindo a tributação. Então, peguei como exemplo ali, tanto para uma quanto para outra, o valor de receita bruta de R$1 milhão, a presunção do imposto de renda e da contribuição social, considerando como clínica, então esse exemplo de uma clínica só fazendo o atendimento a consultas médicas, a presunção de lucro dela seria de 32%, a base de cálculo do imposto de renda, 320 mil, calculando a uma alíquota de 25%, ela teria 80 mil de imposto de renda a pagar, a base da contribuição social seria a mesma, 320 mil, a alíquota 9%, teria um imposto de 28.800 a pagar de contribuição social. Logo, uma clínica prestando serviço somente de atendimento a consultas, ela teria um imposto total de R$ 108.800 a pagar de imposto, uma alíquota efetiva de 10,88%. Agora vamos ver aqui o exemplo de enquadrando uma outra clínica com o mesmo faturamento, com a mesma receita bruta, mas ela prestando serviços hospitalares. E aí tendo a possibilidade de reduzir a presunção de lucro de 32 para 8 no IR e 32 a 12 na contribuição social. A mesma receita bruta, a base do IR, a gente já vê aqui que ela reduz bastante, de 320 mil, cai para 80 mil. Aí aplica-se a mesma alíquota e tem um imposto a pagar de 20 mil. Cai bastante aí o imposto a pagar. A base da contribuição social de 320 mil cai para 120 mil. O imposto a pagar, aplicando a alíquota de 9, é 10.800. E o total do IR mais a contribuição social, 30.800, a uma alíquota efetiva de 3,08. Então, ela reduz bastante, tem uma redução aí de 78 mil para um faturamento de 1 milhão. Então, é 7,8% sobre a receita bruta, uma redução de alíquota aí muito alta, uma diferença bem significativa, que tem um impacto muito grande e que vale a pena verificar se as clínicas aí de vocês podem ser enquadradas nessa redução. A gente não diz que é um benefício, né, que o governo está dando, mas é a legislação mesmo sendo aplicada, né? Então, a legislação prevê que clínicas que prestam diversos serviços aí, além das consultas médicas, elas podem tributar 8% como um hospital, certo? Seguindo na nossa apresentação, como a gente falou bastante, temas de base legal, os critérios ali para se enquadrar na redução tributária, a gente trouxe aqui exemplos, um exemplo aqui de valores, a gente fez, eu acredito que vocês tenham algumas dúvidas ainda, a gente trouxe algumas perguntas ali, na próxima São as mais sessão. questionadas, né, Marco? Oi? São as mais questionadas quando a gente apresenta o assunto. Exatamente, as perguntas que a gente sempre responde e que imaginamos que vocês também estão tendo elas aí, então a gente já vai tentar responder. Lógico que se ficar alguma dúvida,
a gente está à disposição aí para responder os outros questionamentos, né? Vamos seguir, a Laura, você quer... Então, vou começar aqui com a primeira pergunta que a gente selecionou com base nos clientes que a gente atende. No caso das clínicas, realizar consultas e exame, como funciona a tributação? Legal. Então, essa pergunta, no caso da clínica médica, ela fazia, além da consulta, claro, todas as clínicas, imagino, né, elas vão ter esse atendimento, que vão ser as consultas médicas, vai ter um valor cobrado referente a esse serviço, e além disso, ela pode ter também ali os exames, os procedimentos, cirurgias que vão ser cobrados também, às vezes numa mesma nota, ou às vezes em notas fiscais separadas, né? Aí vai depender de cada caso a caso, né? Como que vai funcionar nesse caso aí das duas prestações de serviço? O valor cobrado referente à consulta médica vai ser tributado a 32%, e o valor cobrado referente a serviços ambulatoriais, os exames, as cirurgias, tributado a 8%. O procedimento, na hora de apuração do imposto, vai ter que ser segregado esses dois tipos de serviço. Então, eu aconselho, se possível, poder ser realizado notas fiscais emitidas, notas fiscais separadas, a de clínica, a de consulta médica, uma nota fiscal, e aos demais procedimentos, cirurgias, exames, uma outra nota fiscal seria o ideal, né? Seria o ideal dessa forma. Por quê? Porque daí não surgiria dúvidas, né? Não teria dúvidas nem da pessoa que for fazer a apuração e nem numa eventual fiscalização, né? Qualquer pessoa que fosse olhar as notas fiscais já estaria fácil ali, de fácil visualização, não geraria dúvidas, né? Esse seria o mundo ideal. A gente sabe que a gente gostaria que esse fosse o mundo ideal, seria o que todo mundo aplicasse, né? Mas pode ser que na prática não dê para realizar dessa forma, né? Emitido somente uma nota fiscal, e nesses casos, na nota fiscal, teria que ser dividido o faturamento em duas linhas. Uma como consultas médicas, né? Seria aquele valor de consulta, um valor bem inferior, e os demais serviços, aí eu não sei se na nota fiscal vocês, dependendo de caso a caso, é aberto exames, cirurgia, até o material que é utilizado, é cobrado destacado caso a caso na nota fiscal. Então, eu aconselho abrir nesses casos para evidenciar mesmo, para quem for pegar a nota fiscal ali, ficar claro quanto é de consulta médica e quanto é dos demais exames, demais procedimentos. Então, não tem esse problema. Caso ela preste os dois serviços e emite a nota fiscal, é possível fazer essa segregação. Então, as consultas serão tributadas a 32% e todos os demais procedimentos teria essa redução prevista na legislação. Tá? Eu acho que ficou esclarecido aí com relação a esse ponto. Ok? Seguindo ali, a gente tem mais uma outra pergunta também que sempre é feita, né? Ok, eu realizo consultas e exames, mas o meu passado, como que fica? Eu consigo recuperar isso? A Laura vai nos ajudar a entender melhor. É possível recuperar passado? Eu acho que essa pergunta é a pergunta que a gente mais recebe dentro da Falavinha. É possível, sim. A gente só está limitado aos últimos 5 anos que a gente consegue fazer a apuração e a reanálise. A gente só vai ter que fazer todas as retificações e todas as obrigações acessórias entregues por essa empresa, tanto DCTF como FD Contribuições, todas as apurações a gente vai fazer a retificação para estar levantando o crédito dos últimos 5 anos. Mas é possível, sim. Perfeito. Na sequência da pergunta ali, existe risco em recuperar o passado, e é uma recuperação judicial ou administrativa? Acho que eu posso até continuar, Laure.
Assim, não existe risco, né, em recuperar o passado, porque como a gente viu ali, existe embasamento legal, a Receita Federal entende dessa forma também, Previsto né? em lei. Está previsto em lei, então não existe risco nenhum, né? É direito do contribuinte. É direito do contribuinte buscar o que foi pago a maior. Então, como foi mencionado pela Lauren, é possível fazer toda a retificação das declarações, faz a retificação das declarações, a Receita Federal já vai entender que existe um crédito para esse contribuinte. Aí existem duas opções. Você pode fazer uma compensação com esse crédito, ou é possível também pedir o ressarcimento espécie. Aí o ressarcimento espécie, ele demora um pouco mais, mas a Receita Federal faz esse ressarcimento, faz um depósito em conta corrente da pessoa jurídica, né? Isso é importante frisar, faz um depósito em conta corrente da pessoa jurídica desse crédito levantado. Caso opte pela compensação, qualquer outro imposto federal, é possível efetuar a compensação com esses créditos também levantados. Então, essas duas hipóteses aí são factíveis, e essa é uma recuperação de forma administrativa, então não é necessário entrar com processo judicial, advogado para ajuizar um processo, ele é todo feito de forma administrativa, ele é muito mais rápido de acontecer. Ok? Só para pontuar, né, Marco, que a compensação ela é mais viável porque ela é mais rápida. Você pode levantar o crédito nesse mês, você tem impostos, a empresa tem impostos a pagar no mês que vem, ela já pode utilizar esse crédito para compensação do débito que ela venha a ter, de IR, CSLL, PIS e COFINS. O ressarcimento, restituição que o Marco menciona, ela pode demorar de 1 a 5 anos. Então, às vezes, se a empresa tem débitos a pagar, né, DARF a pagar no mês posterior, é aconselhado que já faça a compensação. Com certeza, com certeza. A compensação é muito mais rápida, muito mais viável nesses casos. A quarta pergunta é: qual o tipo societário que pode fazer adesão a essa tributação? Como eu havia mencionado, um dos requisitos para a empresa aderir a essa redução de 32% para 8% de IR, digamos, é ela ser sociedade empresária. O que hoje é uma sociedade empresária? É a famosa sociedade limitada, que é formada hoje, né? É formada de uma ou mais pessoas. Por que eu falo hoje? Porque com a alteração do Código Civil, até 2019, sociedade empresária era formada de 2 ou mais pessoas, ou seja, para ter uma sociedade empresária, eu tinha que ter 2 sócios. Hoje, com a alteração do Código Civil, essa regra mudou. Então, eu posso ter um único sócio dentro da empresa, ela vai ser uma sociedade unipessoal, ainda é uma sociedade limitada, porém, ela pode adentrar a esse tipo de societário. Então, ser sociedade empresária, tanto com um único sócio, que é o unipessoal limitada, ou a sociedade empresária, que é formada de 2 ou mais pessoas. Legal. E só lembrando também que a empresa tem que ser tributada pelo lucro presumido, né? Empresas do Simples e no caso, o lucro real, não tem direito a essa redução. Só empresas tributadas... São outras regras, exatamente. Bom, eu acho que seriam esses pontos principais com relação à recuperação tributária. Não sei se tem alguma outra pergunta no chat ou no YouTube. Marco, Laure, Oi, eu gostaria de fazer uma pergunta em relação ao imposto municipal. A gente sabe que tem algumas empresas que têm a tributação fixa, o ICS fixo, e isso é uma vantagem grande, né, de pagar um valor muito menor, no sentido de que se paga uma taxa anual e não se paga uma porcentagem da nota especificamente. A gente sabe que cada cidade tem o seu valor. A gente sabe que aqui em Curitiba, esse valor é um valor alto, de 5%, e que pode impactar bastante na nossa tributação.
seguindo aqui a apresentação de vocês, eu vi que a gente diminui uma alíquota de 13%, 14% para 7,89%, se não me falha a memória. Se a gente coloca mais 5% da prefeitura, acaba ficando mais ou menos em torno de 12 ou 13, né? Eu gostaria de saber se, nesse tipo de tributação, de redução de 32% para 8%, se é possível adicionar o valor da prefeitura junto para ter dois benefícios. Então, eu vou começar, daí o Marco complementa aqui. Na Uhum. verdade, o ISS fixo, para as empresas aderirem ao ISS fixo, um dos requisitos é ser sociedade simples, que é diferente da sociedade empresária, né? Então, todas as empresas que são sociedades simples, elas fazem a adesão ao ISS fixo e tem aquela redução de pagar. Redução não, paga uma vez no ano apenas. Nesse caso específico, é aquilo que eu mencionei agora nessa última pergunta, é o tipo societário. Se a gente aderir aos 8% de RPJ, por exemplo, você não pode ser sociedade simples, você passa a ser a sociedade, passa a ser tributado, né? Tem que fazer uma transformação de tipo societário para a sociedade limitada. Então, Guilherme, respondendo a tua pergunta, a gente teria que estar fazendo um planejamento tributário para analisar se o impacto do ISS dentro dessa empresa seria maior do que o impacto do IR da CSLL dentro desse planejamento tributário. Porque aqui nós estamos falando dos impostos federais, mas esse questionamento que você fez é muito pertinente, sim. Por isso que a gente bate muito na tecla das empresas realizarem o planejamento tributário, porque às vezes a gente tira de um lugar e tira um imposto, coloca um outro imposto e os dois não se equalizam. Então, às vezes a parte dos impostos federais eles diminuem, mas a parte do ISS passa a tributar 5%. Exatamente. Mas, assim, perfeito o que a Lauren colocou, teria que ser feito um planejamento visualizando todos os impostos, né? Mas, respondendo a pergunta do Dr. Guilherme, a gente já tem, de cara ali, já dá para ver que mesmo assim a gente tem um ganho, né? Porque a gente tem um ganho ali de uma redução de 7,8%, quase 8%, e aumentaria o ISS para 5%, né? Então, mesmo assim, a gente teria um ganho ali de quase 3% sobre a receita bruta, né? Então, é um ganho ainda relativamente grande. Mas a gente pode estudar hipóteses ali de planejamento tributário para aumentar esse ganho aí, né? E não impactar tanto aí nessa redução. Tá mudo. Então, praticamente, a gente está sem nenhuma pergunta aqui nos nossos canais aqui, tá? Gostaria, então, de perguntar Então, ao Guilherme, Marco. se me permitir, eu só iria complementar ali com relação aos nossos serviços. Eu acho que a gente não chegou a comentar, né? Bom, a Falavinha, só destacar como que a Falavinha trabalha nesses casos de recuperação de crédito tributário, certo? A gente tem por prática realizar os serviços, né? Oferecer nossos serviços assim totalmente de forma gratuita, considerando que a gente tem um risco em cada contrato que a gente fecha, né, de não ter nenhuma efetiva recuperação de crédito tributário, né? Mas a gente, como a gente tem uma expertise muito grande, ainda mais analisando por setores, né, como a gente tem esse caso das clínicas, a gente sabe que a gente vai ter grande possibilidade de êxito. Então, só para deixar claro, a gente trabalha, caso alguma clínica queira avançar na prestação de serviço, a gente pode fazer uma análise sem custo nenhum para a clínica, verificar se ela realmente tem essa possibilidade de recuperação tributária, e aí a gente negocia um contrato ali sobre o êxito, somente sobre o valor que a empresa tem a recuperar e somente quando ela recuperar, ou ela fazer a restituição desse dinheiro, ou fazer a compensação desse dinheiro. Então, somente quando ela sentir esse impacto da recuperação tributária. Ótimo.
Lauren, você gostaria de fazer algumas considerações finais? Acho que é isso que o Marco menciona, acho que é por isso que a Falavinha ela está há tantos anos no mercado. A gente não vem aqui apenas apresentar algo para vocês e dar uma forma milagrosa, né, para qualquer cliente, não só para clínicas, para outros tipos. A gente assina embaixo que a empresa só vai, a Falavinha só ganha se a empresa tiver o resultado. Então, por isso que a gente coloca essa prática de receber honorários apenas nos resultados, no êxito que a empresa tiver, quando ela sentir esse impacto no bolso, que ela vai estar dando a contraprestação aqui para a Falavinha. Então, eu acho que a gente, realizando esse tipo de contrato, a empresa se sente mais segura nos serviços prestados pela Falavinha. E pela nossa equipe como em todo, né, Marco? Como um todo. Exatamente. Então, acho que é isso. Gostaria de agradecer o Marco e a Laura pela excelente apresentação. Acho que foi de grande aprendizado para todos nós que estamos aí, temos as nossas clínicas e a gente sabe que a gente pode, então, maximizar os nossos ganhos, né, pagando menos imposto, né? Eu aprendi que, ao longo desses anos, aprendi um termo que se chama-se ilisão fiscal, né? E a gente acha que a ilisão fiscal é algo que é ilegal, né? E é muito pelo contrário, porque a ilisão fiscal significa como você vai fazer para pagar menos imposto de uma forma legal. Então, isso chama-se ilisão fiscal. E é justamente isso que a gente fez esse exercício hoje aqui, justamente isso, né? Para que a gente possa maximizar o nosso lucro e poder reinvestir de uma maneira mais saudável, né? E, obviamente, tratar melhor todos os nossos pacientes, com certeza, né? Então, agradeço bastante a presença de vocês, da Falavinha, e só lembrar que esse evento ele foi gravado e dentro de 2 ou 3 dias ele estará disponível no nosso site. Eu mando para vocês o link, né? E deixo o link para todos os outros que tiverem interesse, então. Boa noite a todos, muito obrigado.